A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que compõem o grupo. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, soldado de Jesus. Estou aqui para fazer mais um devocional, Luz para a Vida Eterna. O último devocional que eu fiz, foi sobre o amor de Jesus Cristo. Foi sobre o tamanho do amor, a extensão, a profundidade e uma promessa, ou seja, a maior aliança, a aliança que Deus fez com o homem. E nós sabemos que a aliança é como se fosse um casamento para a vida toda, né? Eternamente. É até que a morte nos separe. Só que aqui essa aliança que Deus fez com o homem não tem separação, é eternamente. Mas tem algo que pode quebrar essa aliança. Tem algo que pode romper essa aliança. E nós vamos tratar desse assunto agora. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 9, nós vamos tratar de um assunto que pode nos dar um entendimento de como evitar uma ruptura, de como quebrar essa aliança que Deus fez conosco. Porque todas as alianças que o homem fez com Deus, todas as alianças que o homem fez com Deus foram rompidas, foram quebradas. Por quem? Pelo próprio homem. Mas aí Deus, com seu infinito amor, com a sua infinita misericórdia, agora disse: eu vou fazer aliança com eles. E agora ele fez uma aliança conosco, há 2000 anos atrás. E essa aliança permanece. Mas essa aliança, ela não pode ser quebrada por Deus, mas ela pode ser rompida pelo homem. Ela pode ser quebrada pelo homem. E hoje nós vamos tratar desse assunto. Eu acredito que todos estão a par desse assunto. A história todos nós conhecemos. Após o primeiro pecado cometido por Adão. Está aqui, contido no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Diz assim o texto sagrado: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde está? Ou seja, Deus foi lá no jardim do Éden procurar por Adão. Mas Adão estava com o quê? Com medo. E o medo, irmão, nós vamos ver aqui que ele faz uma divisão. Ele causa uma separação. Deus conversava todos os dias com Adão. E quando Adão, após pecar, ele fica com medo. E ao ficar com medo, ele se esconde. Ou seja, ele não quer estar mais na presença de Deus. Ele não quer estar mais na presença de Deus, porque há uma separação. Mas nós vamos ver ao longo da Bíblia, do livro do Gênesis até o Apocalipse, o último livro profético, o último livro da Revelação, nós vamos ver que Deus, ele nos perdoa. Há um ditado popular que muitos falam que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ou seja, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Há alguns comentários que isso é cosquinha para os ouvidos, ou então uma massagem para o ego, para que o homem continue no pecado. Mas não é exatamente assim. Eu creio na parte que Deus ama o pecador, porque Ele ama de tal forma que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como falei no vídeo anterior. E nesse vídeo, aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 9, Deus vai buscar esse contato com o homem, vai buscar a intimidade, mas o homem, por ter pecado, se esconde. Observe que o pecado, ele é algo terrível. Ele é algo que não prospera o homem de Deus, a mulher de Deus, mas ele só traz prejuízo. Ele só traz prejuízo. Então, irmão, eu sei que nós somos seres humanos. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos a pecar. Nós não somos santos. Nós estamos na procura da perfeição. Nós estamos buscando ser imitadores de Cristo. Mas há uma diferença daquele que erra e se esconde de Deus, e há uma diferença daquele que erra e se arrepende do pecado e se volta para Deus. Nós vamos ver aqui, vamos para o mini evangelho, o capítulo 3 do evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João.
ao qual eu fiz o último vídeo, 3,16, posso dizer que todo o evangelho está contido ali. Eu acho que todos vai dar a entender que ali é um mini evangelho, ou seja, ali está o resumo de toda a Bíblia. Mas aqui ainda no capítulo 3 desse mini evangelho, nós vamos ver aqui o último versículo do capítulo 3. O versículo 33 vai dizer assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nesse dia de hoje? Ele está dizendo que Deus ama o pecador, como diz o ditado popular. Mas ele odeia o pecado, ele aborrece o pecado. Mas, aí tem um mais. Esse mais, você sabe o que ele quer dizer? Observe que lá no livro do Gênesis, capítulo 3, Adão se esconde de Deus. E ao se esconder de Deus, ele sabe que não tem como se esconder por muito tempo. Logo, logo ele teve que aparecer. Com o quê? Com vergonha. Mas teve que aparecer. De qualquer forma, você vai ter que ter um encontro com Deus. Ou agora, em vida, ou no dia do julgamento. No dia da ira de Deus. Observe que o texto sagrado diz: aquele que não crê no Filho, esse não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá. Quando eu digo que o ditado popular, que Deus ama o pecador e aborrece o pecado, ou seja, Deus odeia o pecado e ama o pecador, é cosquinha para os ouvidos, ou algo para amaciar o ego, para enganar muitos, dizendo que ele deve continuar no pecado. Não, irmão. Observe a história de Adão. Observe que Adão, ao cometer este pecado, ele teve um preço a pagar. E toda reação tem uma consequência. Toda atitude há uma consequência. A atitude dele foi de pecar, mas teve uma reação. Teve uma consequência. Você sabe qual é a consequência? O preço. Ele foi obticado do... Ele perdeu a dádiva de Deus de ser imortal, que ele era imortal. Deus não criou nós para morrer. Deus nos criou para viver eternamente. Mas ele perdeu essa imortalidade por consequência do pecado. Eu outrora sou um pecador. Eu me arrependi dos meus pecados. Estou arrependido. Encontrei a Cristo Jesus e ele me perdoou. Mas isso não quer dizer que eu vou estar isento dos encargos, ou seja, da consequência do pecado que eu cometi lá atrás. Eu vou ter que pagar. Mas há uma diferença, irmão. Você sabe qual é a diferença? Porque quem está em Cristo Jesus terá a vida eterna. Jesus disse lá em João 16:33 que Jesus vai deixar bem claro: no mundo tereis aflição, portanto tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos passar por aflição, nós vamos receber alguns encargos de algumas atitudes e decisões que a gente tomou no passado, num passado remoto lá atrás. Mas a diferença é que com Cristo nós vamos ser mais do que vencedores. E deles herdamos a promessa de vida eterna. Mas aquele que não se arrepende do seu pecado e não deixa o pecado, a ira de Deus, como vai dizer lá em João 3, o versículo 36, vai permanecer, irmão. Escolhe, pois, você agora se você quer a bênção ou a maldição. Se queres viver ou queres morrer eternamente. Quando eu digo morrer, é viver eternamente no sofrimento. Escolhe, pois, você. Este foi o nosso devocional de hoje. Qual é a consequência do pecado? O que o pecado pode fazer em nossas vidas? Vou te dar um simples exemplo para finalizar o vídeo, para a gente estar numa oração. Uma pessoa que vai fazer um tratamento de um câncer, ela vai fazer um tratamento só do câncer? Ela vai fazer a quimioterapia só no câncer ou só no corpo? Observe que há uma consequência. O corpo dela vai ser afetado, porque o câncer está enraizado no seu corpo. E o seu corpo vai sofrer as consequências. Então Deus é assim conosco. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele ama nós. Ele ama nós de tal forma que Ele deu o seu único filho por nós. Mas há um preço a se pagar. Há um preço. E esse preço é ser fiel a Deus.
meio à luta, em meio a batalhas. Eu vou aceitar Jesus aqui porque eu não vou passar por luta, não vou passar por batalha. Irmão, quem te disse isso está mentindo. O verdadeiro evangelho é aquele que o cristão, ou seja, o homem e a mulher de Deus, vai passar por luta, vai passar por batalha, mas Deus há de dar vitória. Antes Jesus disse, antes temei, não aquele que mata o corpo, mas antes tem mais, sabe quem? Vamos olhar aqui em Mateus capítulo 10, se não me falha a memória é o versículo 28. Do versículo 28 ao... Mateus 10, versículo 28, vamos ver o que ele diz. Antes não temai o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Você está vendo aí? Como Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Mas tem a consequência. Então, irmão, vamos se esforçar, vamos lutar para valorizar esse amor. E aqui você viu a palavra de Deus. Aqui você viu Deus falar ao seu coração, ao meu coração. E a palavra de Deus tem um endereço. O endereço dela é o meu coração, é o seu coração. Eu quero fazer uma oração por mim e por você. Se você quer estar sendo alcançado com esse vídeo, quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, pode se ajoelhar onde você estiver, que eu vou estar orando por você, apresentando a você, através deste vídeo, através dessa oração, através dessa palavra, eu creio que Deus há de fazer muitos e muitos milagres para a honra e glória do nome dele. Eu sou apenas vaso, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Este poder que opera em vós não é de vós mesmo, é de Deus. Eu sou apenas vaso, vaso de barro. Vamos orar agora. Pai poderoso e Deus amado, neste momento, Senhor, elevamos a nossa voz a Ti em gratidão por mais um devocional. Eu creio, Pai, que esta palavra é uma palavra fiel e verdadeira. Eu creio, meu Deus, que esta palavra ela tem um endereço. O endereço é o meu coração, é o coração daqueles que vão ser alcançados através desse vídeo. Que o Senhor possa abençoar grandemente, que o Senhor possa repreender o mal e dar força, meu Deus, a cada um, Senhor, que quer resistir ao pecado, que quer renunciar, Senhor, resistir os prazeres que a carne pode contemplar, os manjares, pratos e manjares que o mundo tem a oferecer, que são prazeres momentâneos, coisas passageiras. Mas Deus tem aquele que permanece para sempre na nossa vida, que é a promessa de vida eterna. Pai, agora eu te peço em nome de Jesus, se há alguém que for alcançado com este vídeo, que está de joelhos, Senhor, que está te confessando agora com a boca dele, com a boca dela, que o Senhor possa, meu Deus, agora nesse exato momento perdoar as suas transgressões, perdoar, meu Deus, os seus pecados. Escreve, Senhor, o nome dele e o nome dela no livro da vida eterna, Senhor, para que ele possa, meu Deus, se ajuntar conosco, se ajuntar com a tua igreja, para naquele grande dia dizer: Santo, Santo é o Senhor, Rei dos Reis é o Senhor. Pai, é o que eu te peço, papai, em nome de Jesus. Fortalece, levanta o caído, restaura, Senhor, o necessitado, quebra, Senhor, as correntes, os grilhões, e dá vitória, Senhor, teus servos e servas. É o que o teu servo te pede, em nome de Jesus, teu Filho amado, aquele que vive e reina para o todo sempre. Amém. Até o próximo devocional.